Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Gostaria de deixar uma mensagem com vocês hoje sobre o sacrifício expiatório do Salvador Jesus Cristo. Muitas pessoas não sabem, mas o intervalo de 3 dias ali entre a crucificação e a ressurreição do Salvador Jesus Cristo, ele visitou o mundo dos espíritos. E lá ele pregou o evangelho para as pessoas que tinham partido dessa vida, sem conhecer a verdade ou nunca ter ouvido falar do evangelho de Jesus Cristo. Então, muitas pessoas criticam e falam que a nossa igreja fala dessas coisas, mas não tem na Bíblia. E eu queria mostrar para vocês que na Bíblia tem sim, falando a respeito da pregação do evangelho no mundo dos espíritos. No intervalo entre a crucificação e a ressurreição do Salvador Jesus Cristo, ele foi ao mundo dos espíritos e pregou aos espíritos em prisão. E vou mostrar para vocês aqui que está lá na Bíblia, em 1 Pedro 3, do 18 ao 20, que fala assim: porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, os justos pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade, na carne, porém vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais antigamente foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas, se salvaram pelas águas. Também lá em 1 Pedro 4, versículo 6, fala também: porque para isso foi o evangelho pregado também aos mortos, para que na verdade fossem julgados segundo os homens na carne, porém vivessem segundo Deus em espírito. E continuando em Doutrina e Convênios, aqui é nas Escrituras, dos profetas modernos. Em Doutrina e Convênios 138, a partir do 16, fala assim: estavam reunidos aguardando a chegada do Filho de Deus ao mundo dos espíritos, para declarar sua redenção das ligaduras da morte. Então, aqui já está falando a respeito dos espíritos lá no mundo espiritual que estavam aguardando ansiosos a chegada do Salvador Jesus Cristo, que foi naquele intervalo entre a crucificação e a ressurreição. Então, no mundo dos espíritos, eles estavam aguardando, ansiosos pela chegada do Salvador para pregar a respeito do Evangelho. Seu pó adormecido seria restaurado em sua perfeita forma, cada osso a seu osso, e os tendões a carne sobre eles. O espírito e o corpo reunidos para nunca mais se separarem, a fim de receberem a plenitude da alegria. Enquanto esta vasta multidão esperava e conversava, regozijando-se pela hora de sua libertação das cadeias da morte, o Filho de Deus apareceu, anunciando liberdade aos cativos que tinham sido fiéis. E ali pregou o Evangelho eterno, a doutrina da ressurreição e a redenção do gênero humano da queda e dos pecados individuais, desde que houvesse arrependimento. Aos iníquos, porém, não se dirigiu, e entre os ímpios e os impenitentes que se corromperam enquanto estavam na carne, a sua voz não se fez ouvir. Nem os rebeldes que rejeitaram os testemunhos e as advertências dos profetas antigos contemplaram sua presença ou olharam sua face. Onde estavam esses, reinava escuridão, mas entre os justos havia paz. Então é maravilhoso saber dessas coisas, Saber dessa verdade eterna,
que o Salvador Jesus Cristo ele não veio para redimir só os vivos. Ele também foi e pregou o Evangelho eterno no mundo dos espíritos. Isso é maravilhoso. Eu sei que essas coisas são verdadeiras. Eu presto meu testemunho dessas coisas no sagrado nome de Jesus Cristo. Eu sei que essas coisas são verdadeiras. E eu deixo esse vídeo com vocês, o meu amor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Fiquem com o meu amor e até o próximo vídeo.